Vamos lá continuar no nosso Sefer HaChinuch. A gente está no assunto aqui profundo e que a gente conhece muito pouco na prática, que são dos negaim, são aquelas manchas que aparecem, principalmente por causa do Lashon Hará. Também tem muitas fontes, o Talmud também fala sobre o Tsarut Ha'ain, a pessoa que é extremamente egoísta. Isso está mais associado com os negaim que apareciam nas paredes. A gente vai ver hoje, a gente até agora estava falando das manchas que apareciam na pele da pessoa. Esse, na verdade, era o último estágio. A gente sabe que vai aparecer, começa nas paredes da casa. Se a pessoa ela não acorda, não entende o erro que ela está cometendo, começa a vir para as roupas, e se mesmo assim a pessoa não entende, isso atingia a pele dela. Quer dizer, Hashem, ele é paciente, ele vai dando chances, ele vai dando dicas, que a gente está fazendo alguma coisa errada e que precisa consertar, mas, quer dizer, a coisa vai ficando cada vez mais perto, começa na parede, depois na roupa e depois atinge a própria pele da pessoa. Falamos bastante na aula passada também sobre a pessoa tentar não encobrir, quando ela vê um castigo, quando vê uma dificuldade, não querer encobrir como se não aconteceu nada, tudo é um grande acaso, na verdade não tem aqui castigo, acontece com qualquer um. Então, a gente tem que saber que tudo é um aviso de Hashem, tudo é Hashem se comunicando, Hashem se importa com a gente, Hashem se importa com os nossos atos, e Ele quer ver a gente melhorando. Então, quando tem dificuldades, é um sinal que Hashem está dando um puxão de orelha, Ele quer que a gente conserte o que está errado. Então, vamos lá para a mitzvah Kuf Ain Beis, a mitzvah 172. Estamos no finalzinho, a última mitzvah aqui da Parashat Tazria, e aí hoje a gente já vai começar a segunda parashá da Torá, que fala sobre a tzarat, sobre essa doença que atingia a parede, as roupas e a pele, que é a parashá Metzorah. Então, a última mitzvah da parashá Tazria é a mitzvah Tinyan Nigei Begadim, justamente como a gente falou, são as manchas que apareciam nas roupas. Então, qual que é a mitzvah? Lasot Benigei Begadim que mishpata katuba parashá. A gente tem que fazer em relação às manchas que aparecem na roupa, exatamente as leis conforme está escrito na parashá. Shenemar, como está escrito aqui na Torá, no Sefer Vaikra, Vea beged ki bonega, quando a roupa ela tiver alguma mancha, e essa mancha, de novo, a gente não tem certeza se essa mancha é uma mancha de tzarat ou é uma mancha qualquer. Isso tem que ser levado para o Cohen, e o Cohen vai identificar se isso é uma mancha de tzarat ou não. Então, mitzvah zu kolelet kol dinei arba tzarat begadim. Então, aqui, essa mitzvah inclui todas as leis sobre a tzarat das roupas, eiritamu, veirloitamu, quando se torna impuro, quando não se torna impuro. Mamem tsarich esger, que tipos de manchas precisa de quarentena, ou criar, ou streifar, que tipos de mancha precisaria rasgar roupa, ou precisaria queimar roupa, urechitzá, vetahara, ou precisa mergulhar na mikve e fazer purificação. Quer dizer, tem muitos detalhes de como funciona. Quer dizer, a mitzvah é a gente se comportar de acordo com as leis referentes a manchas de roupas. Mishorshei mitzvah, vamos ver aqui algumas raízes dessa mitzvah. Sheratzá aquel betuvo agadol. Deus, ele quis, na sua grande bondade, na sua grande misericórdia, leiasreinu kasher yaser ishet bno. Ele quer castigar a gente como um pai, ele castiga o seu filho, ele castiga a gente por amor, porque ele quer o melhor para a gente. Quiser ainyan eineinu bateva, aval mofet u beumata kedoshá. A gente tem que saber que isso já não é mais leis da natureza. Deus, ele ama tanto a gente que ele quebra a natureza para puxar nossa orelha. Isso já é relacionado com esse povo sagrado, Am Israel. Leman elamdu vaikhu musar, para que a gente aprenda e a gente possa realmente pegar aqui um ensinamento para a vida. Beistanota kelima meiuhadim letashmisham. Quando começam as roupas, elas começam a ser atingidas, elas começam a sofrer mudanças aqui.
Isso é uma coisa sobrenatural, isso está completamente fora das leis da natureza, e mesmo assim Hashem ele quebra a natureza dele pelo nosso bem, por amor. Não são todos os tipos de roupas que elas ficavam contaminadas com a Negatzarat, só as roupas de lã e as roupas feitas de linho, são os dois únicos materiais que pegava a Tzarat, que Bahem Rov Tashmish Bnei Adam, porque esse era o grande uso que as pessoas faziam de roupas, ou roupas de lã, ou roupas de linho. Veiashuvu mitorkar midarkam araai, através disso a pessoa vai fazer chuvá dos seus maus caminhos, dos seus maus atos. Terem tizrach hatzarat gam begufam, antes que essas manchas atinjam também o corpo da pessoa. Então, como a gente falou, Deus ele é paciente, Deus ele vai dando chances, Deus vai dando avisos para a gente, mas o despertador, o alarme vai ficando cada vez mais alto, vai chegando cada vez mais perto, conforme o sono da pessoa continua e a pessoa não faz chuva, ele não aprende, ela não muda, vai chegando cada vez mais perto os avisos. Midinei a mitzvah, vamos ver algumas leis aqui referentes com a mitzvah. Mashamru zichron livrachá, o que os nossos sábios eles explicaram aqui no Sifrá, também são partes da Torá oral. She'en metame banegaim eila bigdei tsemer upishtim, como a gente falou, as únicas roupas que são contaminadas são as roupas feitas de lã e roupas feitas de linho. Beshiur tumatam bgadim keshiur beadam, e a medida mínima dessa mancha para ela impurificar é a mesma medida que a gente falou quando é uma mancha que aparece na pele. A gente falou que é gris, do tamanho de um feijão, de um grãozinho de feijão. Esse é o tamanho mínimo para uma mancha ela causar impureza, mesmo que ela tenha os sinais de impureza. Se ela não tiver o tamanho mínimo de um gris, de um feijãozinho, ele não impurifica. Veshloshá simanei tumá Yeshbahem, tem 3 sinais de impureza. Da mesma forma que a gente falou na pele, a gente falou de alguns sinais de impureza. Vamos ver os sinais de impureza aqui nas roupas. Yerakrak, ou uma cor verde muito profundo. Adamdam, ou um vermelho muito profundo. E Pichion, e essa mancha está se espalhando pela roupa. Então, aqui, diferente da pele, olha que interessante, na pele a gente falou que o que causa a impureza é a cor branca, e a gente falou que a cor branca mínima era a clara do ovo, da clara do ovo para cima, cada vez mais claro. Isso sim era um dos sinais de impureza. Aqui, ao contrário, as cores, as manchas que apareciam nas nossas roupas, ou um verde muito intenso e profundo, ou um vermelho muito intenso e profundo, ou essa mancha ela está se espalhando. Pirush, Yerakrak, Yarok, She, Yerukim Shebekav Atavas. Ele fala que o verde era a cor do verde que tem na asa do pavão. Quer dizer, o pavão, um verde mais forte. Ve'adamdam Adom Sheba Adumim como azeurit. Então ele fala é um vermelho muito intenso, como tem no tecido carmesim. Carmesim normalmente é um tecido que era tingido com aquele vermezinho chamado colchonilha, que ele tem um vermelho muito, muito intenso, por isso que normalmente ele é usado na indústria, nas indústrias não kasher. Esse carmesim ele era usado justamente para tintura dos alimentos, por ser um vermelho muito, muito intenso. Vedneia Pichayon, e essa lei do espalhamento da mancha, como funciona? Vedin Yarok Shepashá Adom, como funciona? Se ele era verde e começou a espalhar vermelho, ou Adom Shepashá Yarok, se era vermelho e começou a espalhar verde. Vedin Kol Kli Raui Le It Tameh, e as leis de todas as roupas que elas são propícias para se impurificarem, Shamru Zichron Livrachá, porque os nossos sábios falaram Sheu Mitame Banegaim, Afalpi Sheino Metame Bemedras Zav, mesmo coisas que elas não se impurificariam com um Zav. Zav é uma pessoa que ela tem certos corrimentos, certos fluxos
internos, e essa pessoa ela tem um nível de tumá, de impureza muito forte. Então, tem coisas que não se impurificam com o zav, com esses fluxos que saíam da pessoa, mas que sim se impurificam através dos negaim, como klaim shel sfiná, como as velas do barco. Quer dizer, olha que interessante, as velas do navio, vê a parohet, uma cortina de divisória, vê shovahim shel shvachá, ou uma rede que as mulheres usavam para cobrir o cabelo delas, mitpachot sofrim, os lenços dos escribas, veavnet, o cinto, veretsuot minal, o cadarço do sapato, vesandal shesh bahem, rocha bgadim, e a sandália que tem largura de tecido mínima, vekol kayotzebazé. Então, olha que interessante, tem muitas roupas que elas não entram na lei de impurificação através de zav, mas que entram na impurificação através do nega, da nega tzarat, dessas manchas aqui de tzarat que atingiu essas roupas. Ve'en tzarich lomar she'ar hakelim kegon karim ve'ksatot, não precisa nem falar outros tipos de roupa, como colchas e travesseiros, tudo isso também se impurifica. Então, não só roupas que você veste, mas roupas onde você deita, roupa de cama, provavelmente roupas de banho também. Veyeter pratem mevoarim betaharot, então tem um tratado chamado Taharot, um ceder inteiro com vários tratados, e lá tem várias leis, Be'arov mehem b'masechet negaim, e a grande maioria das leis está naquele tratado que a gente já falou anteriormente, tratado de Negaim, que vai falar basicamente sobre as manchas que podem aparecer. Venoeged bebigdeis harim verekevot, isso pode acontecer, isso é comum tanto na roupa dos homens quanto na roupa das mulheres. Ao ver a leia veloid naeg beninyan zeh kedina katuba parashá bitelasei. E a pessoa que teve manchas na sua roupa e não se comportou da maneira como a Torá previu para ela, de mostrar para o Cohen, vai seguir as leis que o Cohen falar, quando tem que queimar, quando tem que fechar isso durante uma semana. Então, de novo, aqui entra o Yetzer Hará, a pessoa tem uma roupa que ela gosta muito e ela quer fingir que essa mancha não é mancha, não tem nada demais. Então, a gente tem que assumir os nossos erros, assumir as consequências dos nossos erros e, Bezrat Hashem, a gente vai consertar. O começo do conserto é assumir o erro. Está escrito que todo aquele que ele confessa os seus erros, Veozev Yeruham, ele abandona o erro, esse vai ser perdoado, esse Hashem vai ter misericórdia sobre a pessoa. Então, o começo é modé, a pessoa que confessa, que ela assume os seus erros, e isso vai ser o começo dela começar a consertar o erro dela. Então, com isso, terminamos Baruch Hashem, mais uma mitzvah, mais uma paraxá, aqui mais uma mitzvah e mais uma paraxá aqui da Torá, terminando a paraxá Tazria, e vamos começar para a paraxá Metzorá. Verdade que os assuntos vão continuar girando em torno do Metzorá, não tem jeito. Metzorá, aquele que está doente com a tzarat, essa doença espiritual. Então, a paraxá Metzorá, Yesh Ba Achad Estre Mitzvot Aseh, essa paraxá tem 11 mitzvot negativas e nenhuma mitzvah, 11 mitzvot positivas e nenhuma mitzvah negativa aqui nessa paraxá. Então, a mitzvah Kuf Ain Gimel, mitzvah 173, mitzvah Tahara Minatzarat, a purificação que passa a pessoa que está com tzarat, Shetiye Beminim Yeduim, tem que ser com certas espécies conhecidas que já estão explicitamente escritas na Torá, todo o processo de purificação. Como a gente já falou diversas vezes, pelo processo de purificação a gente pode ver a gravidade que tem a tzarat principalmente causada pelo Lashon Hará ou pelo tzarut ha'ain, pela mesquinharia, a pessoa mesquinha não quer dividir o que é dela, não quer ajudar os outros, não se porta com os outros, então ele vai ter essa doença, e a Torá está mostrando o quanto ela está descontente com toda a dificuldade que vai ser, como a gente vai ver agora, o processo de purificação. Então, Liot, a Tahara Minatzarat, todo o processo da purificação da Tzarat,
Ben tzarat adam, ou beged, ou bait, tanto aqui é uma mitzvah que inclui toda a purificação, tanto da tzarat, da pele, quanto das roupas, quanto das paredes da casa, o beetz, eres, vezov, veshanitolat, os teitziporim, o maim haim. Quais são os elementos aqui que vão ser usados na purificação? Eres, que é um pedaço, as cascas do cedro, que é uma das maiores árvores que tem. Ezov, que é o isopo. O isopo é um arbusto bem pequenininho. Veshanitolat é uma lã tingida de vermelho, justamente o carmesim que a gente falou. Então, é uma lã tingida com esse carmesim, com esse pequeno inseto que esmagado ele produzia essa tintura vermelha. Os teitziporim, dois pássaros, o maim haim e águas vivas. Ele vai explicar um pouquinho cada um aqui desses componentes. E tem que fazer com esses elementos aqui, com esses componentes, tudo que está escrito, Shenemar, como está escrito lá na Torá, no finalzinho aqui da Parashá, no comecinho da Parashá, Metzorá, Zotie Torata Metzorá, essa vai ser a lei do Metzorá, cola Parashá, quer dizer, todo esse trecho aqui do começo da Parashá Metzorá, ele começa falando sobre o processo de purificação. Shloshet Minim Shel Tahara, Askaru Batorá, tem 3 processos de purificação que estão mencionados na Torá, Veiloem, e esses são Maim, Vezé, Amin Shel Maim, Yechlol Taharat Kol Tameh. Então, tem uma purificação que isso é incomum para todos os tipos de impureza, que é água, a famosa mikve. A mikve é fonte de purificação para todas as impurezas que estão escritas na Torá. Toda impureza, em algum momento, vai ter o mergulho na mikve. Então, a mikve é uma espécie que é comum para todos os tipos de impureza. Clomar, Efshar lekol tameh lalot miatumah kim bemaim. Não tem como sair da impureza, de nenhum tipo de impureza, a não ser no momento que a pessoa mergulhou em uma mikve. Existe diferença se pode ser uma mikve de águas reunidas, se tem que ser uma mikve de maim haim, de águas correntes, mas maim tem que ser água. A água é parte da purificação de todos os tipos de impureza. Segundo tipo, a mina sheni meinidá, as águas de aspersão. O que são essas águas de aspersão? Veu amin shel atahará ameiuhad letumatmet. Então a gente sabe que a pessoa que entra em contato com um morto, a única forma dela se purificar é através das cinzas da vaca vermelha misturadas com água, com alguns outros elementos. Então essa é a segunda espécie, que é extremamente específica, é só para pureza de morte. Peamina shlishi, etzeres, vezov, veshanit, tolad, veshteitz, porim, o maim haim. Essa combinação aqui de todos os elementos que a gente falou, que é o cedro, o isopo, a lã tingida de vermelho, os 2 passarinhos e as águas vivas. Vezeamin meiuhad letzarat. E aqui é específico só para tzarat. A tzarat, ela tem uma purificação diferente de toda a Torá. Então, de novo, aqui é uma transgressão. A Torá está mostrando mais uma vez que é uma transgressão, que a Hashem está de olho nessa transgressão e é muito difícil a vida do transgressor de tzarat. Então, para a gente fazer um Heshbon HaNefesh, parar para pensar o quanto a gente tropeça hoje em dia no Lashon Hara, infelizmente, e a gente tem que fazer de tudo para fugir do Lashon Hara. Yesh ktsat remes beinyanei taharato shel metzorah. E tem algumas dicas nesses elementos, nesses componentes relacionados com a tzarat, que badvarimelo odiunu hachamim al tzad pshat, que os nossos sábios trouxeram a explicação mais simples, Shamru Zichron Livrachá. Então vamos ver para cada um desses componentes o que os nossos sábios eles explicaram. Sheinyan hu likboa benafsho shel metzorah, e toda a ideia é fixar na alma dessa pessoa que está doente com tzarat, o metzorah, sheima yaterem bailav aholi gvalev como eres, antes da transgressão, antes da doença
ele era uma pessoa orgulhosa. Isso que ele está falando mal dos outros é porque ele se acha melhor que os outros. Se você é humilde, por que você vai falar mal de alguém que fez uma coisa errada? Primeiro, se olha no espelho, olha os teus erros primeiro. Então, se a gente fala dos outros, é porque a gente acha que a gente está lá em cima, como o cedro que é uma das árvores mais altas, Alderich Machal, como uma metáfora, Sheu Ilan Gavoa, então o cedro é uma árvore muito alto, e Ashpil Atzmo Kezov, então essa pessoa, qual é o conserto dela? Ela se diminuir como o isopo, que é um arbusto bem pequenininho, Ve'amru betam tziporim, e os passarinhos, para que tem que trazer os passarinhos aqui também na purificação? O Asamase Patit, ele fez um ato como os passarinhos que ficam piando o tempo inteiro, clomar, Irbad Varim Belashonará, ele falou demais. Quem fala demais vai acabar falando Lashonará também. Então a gente tem que saber controlar nossa boca. Os passarinhos mexem a boca o tempo inteiro. Os balei Lashonará, aqueles que falam muito Lashonará, também falam demais. Tem que fechar um pouco mais a boca. Lefirach e Akriv Tziporim, por isso que ele tem que oferecer aqui os passarinhos, Shehem Metzav Tsefim Tamid, porque eles estão sempre piando. Então, isso é um remes, é uma dica para essa pessoa que está falando demais e está na hora de fechar um pouco a boca. O Becheni Atolat, também nessa lã vermelha, essa lã tingida de vermelho, Eniodea Veniskar She Amru Zichro Livracha Alav Davar. Ele fala, o Sefer Hinur, que ele não se lembra dos sábios terem entrado aqui em alguma explicação do porquê essa lã tingida de vermelha. Vefshar Gamken Sheu Remes ele fala que pode ser, e também, quer dizer, ele está trazendo isso, svará a lógica dele, mas não que ele encontrou isso escrito em algum lugar, o resto que ele trouxe até agora, ele encontrou explicitamente escrito, ele fala que pode ser que a lã tingida de vermelho, da onde ela é tingida, de um insetinho minúsculo que é esmagado, também uma dica para você voltar a ser uma pessoa humilde, Veirie aremes mitzad Hashem shel tolat. Por quê? Porque é Shani Tolat. O Tolat significa um verme. Então, a lã tingida de vermelho é uma lembrança desse verme. Então, lembra que você está se achando muito grande. Lembra do verme para a gente voltar para a nossa humildade. O Betamamaim, Sheitaru Kol Tameh. E sobre o motivo por que a água ela purifica todos os tipos de tumá, todos os tipos de impureza. O que a água tem de tão especial? Ershov al tzad pshat, que ainyanu kedei sheirei adam etatzmo, achar atvilá, keilu nivra biotasha. Olha que interessante, que ideia linda que está por trás da mikve. Por que toda pessoa impura, ele vai na mikve? O que a água, ele ajuda? Isso é para a pessoa que ela se veja depois que ela fez a Tvilá, como se ela foi criada nesse momento. A Tvilá é como uma nova criação, aquela pessoa transgressora que entrou na água, nunca mais saiu uma nova pessoa, uma pessoa renovada. A quantidade mínima que uma mikve tem que ter é um volume de 40 CA. CA é um volume da Torá, é mais ou menos o volume que tem o corpo de uma pessoa. Então, 40 é um número de renovação, os 40 dias do dilúvio, os 40 dias que Moshe ficou lá no Monte Sinai, os 40 anos do deserto, sempre o 40 ele está associado com o processo de renovação. Então, aqui também a mikve é uma renovação da pessoa. Por que ele transgrediu? Porque é uma pessoa que, infelizmente, foi atrás dos seus desejos, foi atrás das suas vontades, e aqui é uma oportunidade de você se recriar. Aquele que entra na mikve está saindo uma briacha dashá, uma nova criatura. Por que justamente a água? Porque antes do Adam Arishon vir para o mundo, num certo estágio da criação, o mundo estava inteiro coberto com água. É como se a gente estivesse voltando para antes da criação de Adam Arishon, como está escrito, o Espírito de Deus estava flutuando, estava pairando sobre as águas. Então, use essa comparação, use esse machal, essa parábola,
Da mesma maneira que ele está tendo uma renovação no corpo dele, renova os teus atos para bondade, para consertar os teus atos para uma coisa positiva. Conserta suas ações e seja mais cuidadoso com todas as ordens, com todos os caminhos de Hashem. Então é uma oportunidade de renovar, começar de novo e dessa vez recomeçar da maneira correta. Ve'alken amru chachamim shelot tirshar atahara b'maim shebakli rak b'maim chaim ou mechunassim shehem ala karka. Então por isso que os nossos sábios falam que não adianta fazer a purificação em águas que estão guardadas em algum utensílio. Precisa ser o Maim Haim, águas vivas, águas que estão correndo, as águas do rio, as águas do mar, ou que elas estão dentro de um lugar que elas foram juntadas, mas num lugar que está em contato com a terra, velobekli, mas não em um utensílio. Mikol makom kedei latet libo b'machshava keilo olam kulo maim, beunid hadesh bealotomehem. Para que tudo isso? Para que a pessoa coloque esse paralelo dentro do coração dela, que ele está voltando para aquele momento que o mundo era só água e ele está sendo recriado, ele tem uma nova oportunidade. Muitas vezes a gente faz transgressões porque a gente já desistiu. Olha, eu já tentei, eu continuo tropeçando, não tem jeito na minha vida. A mikve é um aviso, tem jeito, sente como se você está sendo criado de novo, uma nova oportunidade de você consertar, de você recomeçar a tua vida agora da maneira correta. Hashem, ele confia na gente, ele sabe que a gente tem a força de Bezrat Hashem mudar e consertar os nossos atos. Veimiu a mãe bakli. Agora, se a água estiver dentro de um utensílio, estiver dentro de um balde, ou a filo avru alkli, mesmo se ela passou por um utensílio que alguém chama de maim sheuvim, são águas que foram canalizadas, que foram tiradas através de um utensílio, então vai perder esse pensamento de quem vai mergulhar, que ele está se reconectando com a terra antes do erro de Adam Arishon, a oportunidade de ser recriado. Porque o Kli, ele tem limites, ele tem aqui as bordas dele. Então ele fala, Masei Edei Adam, ele é um ato limitado, é um ato feito por um objeto feito por um ser humano. Ve'alken lo yachshov betovlo bekli kol haolam lemaim kasher betchila. Então quando você entrar numa água que está num utensílio feito por um ser humano, você perdeu esse conceito de se conectar aqui com as águas originais de como Hashem ele criou o mundo, e que ele está se renovando naquele momento. E a pessoa que aceita, ele vai aceitar, e a pessoa que quiser se abster, ele vai se abster. Quer dizer, uma oportunidade que a Torá está dando, a pessoa fez uma transgressão, a pessoa fez uma coisa errada, aproveita para recomeçar, para renovar, para Bezrat Hashem vir agora com um espírito de como se você nunca tivesse errado. Acontece muitas vezes, a gente sai de Rosh Hashanah, sai de Yom Kippur, a gente se sente renovado e Baruch Hashem, a gente tem muito mais força. Eventualmente a gente, lo aleino, acaba caindo durante o ano e a gente sente isso, depois que a gente cai a primeira vez, é muito mais fácil cair as outras vezes. Então esse frescor que a gente passou de Rosh Hashanah e Yom Kippur, isso dá uma força para a gente, o mergulho na mikve, essa renovação para a gente recomeçar como se eu tivesse sido criado agora e eu estou tendo uma nova oportunidade. Umidinei mitzvah, mashamru zichron livracha. Vamos ver algumas leis relacionadas aqui com essa mitzvah, depois de ter visto esse tam, essa motivação, essa raiz maravilhosa no conceito da purificação espiritual. Keitzat metarim etametzorah. Como que a gente faz a purificação dessa pessoa que está com tzarat? Mevi Mizrak Shel Heres Kesheu Hadash. Ele tem que trazer um jarro de barro que ainda está novo.
Venoten leterro revit maim chaim. E ele vai colocar dentro um revit. Revit é uma certa medida de volume, tem uma discussão se é 86 ou 150 ml. Areuim lekadeshotam lemei hatat. Para que isso seja apropriado, para ser consagrado como águas de aspersão. Veshiur zem divrei sofrim. Isso são medidas que os nossos sábios que estabeleceram. Quer dizer, a Torá, ela traz a lista aqui dos componentes e ela deixou em aberto para os nossos sábios definirem os volumes, as quantidades aqui que vai ter cada um dos componentes. Veshiur zem mi divrei sofrim. Então, isso foi definido pelos nossos sábios. O Mevish Tziporim, ele vai trazer dois pássaros, Tziporim Dror, são pássaros selvagens, Teorot, que tem que ser pássaros puros, quer dizer, pássaros que são Sherim, Leshem Taharata Metzorai, tem que ser com a intenção de trazer esses pássaros Letaharata Metzorá, para a purificação de um Metzorá, Shenemar, como está escrito, Velakar la mitaher. E você vai pegar para aquele que está se purificando. Essa tem que ser a intenção desde o momento que você vai trazer esses dois passarinhos, Veshorret abrurá, e você vai fazer o abate do pássaro que você escolher, aquele que for o escolhido para ser abatido, Shebishterem alamaim shebakli heres, umematzeh Adam Nikar Bamaim. Então, esse ashritá desse pássaro vai ser feito sobre o utensílio de barro e vai espremer para sair o sangue até que dá para ver que tem sangue, quer dizer, a cor da água ela já se tornou vermelha suficiente para reconhecer que tem sangue nessa água. Verrofer, vecover. Então, a gente vai cavar e vamos enterrar esse passarinho morto. Veatzipora shruta befanav. Vedavar ze kabbalah mipi ashmua. Isso tudo é parte da transmissão oral, que esse passarinho abatido, ele vai ser enterrado. Venote etzeres, pega a madeira de cedro, essas cascas da madeira de cedro, o mitzvato sheye orko ama ve ovov kerevia, queira mikrei amitá. Então, o comprimento tem que ser de uma má é mais ou menos 50 centímetros, e a largura, ele fala, um quarto do pé, que era o tamanho normal do pé de uma cama. Então, aqui ele não fala exatamente quanto que é essa medida, mas só do comprimento dela, de ser 50 centímetros, é um tamanho de madeira razoável. Vezov shein loshem levai, loye pachot mitefach. E o Ezov, o isopo, ele tem que ter pelo menos um tefach. Um tefach é um punho. Então, o punho tem mais ou menos entre 8 a 10 centímetros de altura. O shanitolat mishkalo shekel, o peso do shanitolat, quanto tem que ter dessa lã tingida de vermelha? Um shekel. Shekel é um peso, é uma medida aqui de peso. Agora, se misturou a cor, ele fica invalidado, como acontece quando a gente vai tingir alguma coisa de tchelet, daquele azul celeste, que fica invalidado se mistura com qualquer outro tipo de cor. Vekola shiurim alahai. Todo esse shiurim é alahá, quer dizer, alahá le Moshe Sinai, significa que tudo isso foi transmitido para Moshe Sinai. Olha só quanta coisa Moshe recebeu no Har Sinai, o detalhe do detalhe do detalhe de todas as mitzvot que a gente tem na Torá. Veloquer im shloshtam matzipor achayá. Então agora sobrou um passarinho, já foi abatido, sobrou um passarinho vivo. A gente vai pegar esse passarinho vivo junto com todos esses outros ingredientes. Verba minimelo meakvim zezé. Se faltar um dos 4 ingredientes aqui que estão nessa lista, está tudo invalidado. Ah, não, mas eu tenho 3 aqui completos, tudo invalidado. Tem que ser os 4 componentes, um invalida os outros 3. Ve'etzeres ezov she nitkaplu sulim. Também
essa árvore de isopo e do cedro, ela não pode ser descascada. Se for descascada, também está passul. O Koreha Ezov e Maeres Belachon Shel Zeorit. Então, a gente vai pegar o isopo junto com o cedro e vamos enrolar com o tecido de carmesim. Uma kivlahem roshei agapaim verosh zanav shel tziporahai. A gente vai também prender o passarinho pela ponta das asas e pela cauda dele, tovelar batam, e vai mergulhar os 4 de uma vez naquele jarro que está com a água e o sangue do passarinho que foi morto. Bamain shebakli u bedam shalehem, quer dizer, naquela água misturada com o sangue do passarinho que foi sacrificado. Umazé sheva peamim al gaviado shel metzorah u meshaleh hatzipor. A gente vai aspergir 7 vezes sobre as costas da mão do metzorah, e a gente vai soltar esse passarinho ele vai voar livremente. Vekeitzad meshalcha, como que a gente tem que soltar esse passarinho? Omed bair vezorka chutz lahomá. A gente tem que ir perto dos muros da cidade e tem que jogar de forma que ele passe por cima dos muros da cidade. Ve'einu ofer panav leoalim velolair, mas ele não pode virar o rosto para as tendas e para a cidade. Eila lamidbar, ele tem que estar olhando lá para o deserto. Shenemar El Mihutz Lair, tem que jogar para fora da cidade. El Pnei Assadeh, em direção ao campo, em direção à parte de fora e não virado para dentro da cidade. Shilha Vehazra Roseiro Meshalha. Se você mandou o passarinho embora e o passarinho voltou, manda o passarinho embora mais uma vez. Afilo meape a mim, mesmo que aconteça 100 vezes, tem que a 100 vezes mandar esse passarinho de novo. Quer dizer, é um processo bastante complexo. A gente está vendo aqui os detalhes, o detalhamento, tudo isso para o cara que falou Lashon Hará, ou, como a gente falou, que foi mesquinho, dá trabalho consertar Lashon Hará. Então, temos que evitar a todo custo a gente acabar tropeçando nesse erro. Agora, o Metzorá tem que passar por um processo de giluach, ele tem que ter todos os pelos do corpo dele, tem que ser raspados. Lembrando que a gente já falou na semana passada, fora todo o tempo que ele tem que estar de quarentena, tem que ficar fora do acampamento, às vezes 7 dias, às vezes 14 dias, quer dizer, todo um processo extremamente doloroso e extremamente, quer dizer, Keitzad Megalho, como faz aqui para raspar todos os pelos do corpo dele? Mavir Ta'ar Al-Psaro Anire, vai ter que passar aqui uma navalha sobre todos os pelos do corpo que são visíveis, da parte visível do corpo. Afilo Beita Shehi, também na axila, o Beita Ervá, também na região pubiana. Bechear Kolaguf, todo o corpo dele, quer dizer, onde for visível que a pessoa está com pelos, tem que raspar isso completamente, todos os pelos do corpo. Acheyase Kedlat. Ele traz aqui uma expressão interessante, até que a pessoa apareça com uma abóbora completamente lisa, a pessoa tem que ficar sem nenhum pelo no corpo. Shenemar Ed Kol Bsaro, toda a carne dele, todo o corpo dele tem que ser raspado, quer dizer, estamos falando de raspar sobrancelha, cortar barba, tudo. A pessoa tem que tirar todos os pelos, o cabelo. Imken, lama nemar roshos kano begabotenai. Então, por que está escrito explicitamente na Torá que tem que raspar a cabeça, a barba e as sobrancelhas? Lerabot kol kayotze bahem ulemaet sear shebetoch hachotem. Ele fala aqui para incluir todo o tipo de pelos que tem no corpo, pelo, cabelo, que sejam visíveis, como o cabelo, a barba e as coisas que estão visíveis. Isso vem excluir, por exemplo, a pessoa não teria que arrancar o pelo que ela tenha no nariz, porque não é algo visível, é algo interno, então isso não precisaria
arrancar. Olha quantos detalhes, tem que saber que a Torá é praticamente infinito, quantos detalhes a gente tem aqui, e tudo está escrito na Torá, tudo foi transmitido para Moshe Rabbeinu com todos os detalhes, com cada informação, tudo isso para a gente cumprir a vontade de Hashem, tem que estudar bastante, não tem outro jeito. Depois disso, ele tem que lavar as suas roupas. Lavar roupa, toda vez que está escrito na Torá sobre lavar as roupas, significa mergulhar na mikve. Não é lavar no tanque, é mergulhar numa mikve para passar também por um processo de purificação. Vetovel, e a própria pessoa agora, ela vai terminar o processo de purificação, ela vai para a mikve agora para fazer o mergulho. Beitar bekar miletame. E agora ele vai se purificar aqui da sua impureza. Vei kanes lifnim minahomá. E aí, finalmente, depois que ele mergulhou, ele pode entrar já nas muralhas da cidade, ele pode voltar. Lembrando que ele estava expulso do acampamento, estava expulso da cidade, enquanto ele está Metzorá, ele não pode ficar nem na Mahané Eloquim, na parte mais Kadosh, que ficava na época do deserto, que ficava o Mishkan, nem na Mahané Leviá, que ficavam os Leviim em volta, e nem na Mahané Israel, junto com as tribos acampadas, ele tem que ficar sozinho lá no deserto ou completamente fora da cidade onde ele vive. O Moneh Shivat Yamim, Beu Asur Beshivat Yamim Meilo, Betashmish Amitai. Ele ainda precisa contar, a partir disso, mais 7 dias. Durante esses 7 dias, ele está proibido de ter relacionamentos íntimos. Aval Metzorat Muteret Betashmish Amitai. Isso se for um homem. Se for uma mulher, ela já está imediatamente permitida de ter um relacionamento íntimo. Kol Shivat Hayamim Meilu Adaimhu Avatumá. Durante esses 7 dias, ele ainda continua sendo um Avatumá, quer dizer, ele ainda transmite a impureza. O Metame Adam Vekelim Bemagá. E ele impurifica pessoas e utensílios através do toque dele. Beino Metame Bemassá. Mas ele já não transmite essa impureza carregando alguma coisa. Sharei o Omer Verhaya Bayom Ashvi'i Verribes Bgadav Melamed Haya Metame Bgadim. Então ele só, a partir desse momento, quer dizer, a impureza dele já diminuiu bastante, mas ele ainda não está completamente puro. Ele impurifica com o toque, mas ele carregando alguma coisa, mesmo que ele não toca. Por exemplo, ele está carregando alguma coisa através de uma sacola. Então, ele não está encostando no objeto, mas está carregando o objeto, ele já não impurifica mais, porque o nível de impureza dele já foi diminuído. O Keshem Sheaya Metame Bgadim Bemagá, Kar Metame Adam Bemagá, Shekola Metame Adam Metame Bgadim, Vesheino Metame Adam, Eino Metame Bgadim. Então, da mesma forma que ele continua impurificando a roupa dele, ele também impurifica pessoas, caso ele encoste. O Bayom Ashvi'i, Megalho HaKohen Tiglach Hatshniah, e aí depois de 7 dias ele vai passar por uma segunda raspagem dos pelos. Prestem atenção o que a Torá está fazendo com o Metzorá, o quanto é grave pela Torá o Lashon Hará. Olha todo o processo difícil e repetitivo aqui que tem que fazer com esse Metzorá. Pela segunda vez, ele vai passar por uma raspagem completa de todos os pelos do corpo, que Tiglach Hatrishoná, semelhante a essa raspagem inicial que ele fez. O Mechabez Bgadav, ele de novo vai fazer mergulhar na mikve as suas roupas. Vetovel, vai uma segunda vez agora na mikve. Beithar milemata miletame acherim. A partir desse momento ele já não impurifica mais ninguém. Ve arei o kehol tivuleiom. E agora ele é como um tibuliom. O que quer dizer um tibuliom? Aqui um conceito, não me lembro se já apareceu isso anteriormente aqui nas mitzvot. Toda pessoa que precisa de purificação de qualquer tipo de tumá, qualquer tipo de impureza, ele precisa mergulhar na mikve ainda durante o dia
mas ele não está completamente puro até que o sol se ponha. Ele precisa esperar o sol se pôr para terminar o processo de purificação. Vê o rel bemacer, ele já pode voltar a comer macer, no caso dele, se ele for um cohen, por exemplo, não, perdão, ele come macer, beriv shimshon rel betrumá. E só depois que escureceu, se ele for um cohen, ele pode comer trumá. Trumá é aquela parte da produção que é separada para os kohanim, tem uma kedushá especial, então tanto trumá quanto a carne dos korbanot, eles têm uma kedushá especial, só pode comer depois que anoitecer. Macer tem um pouco menos, quer dizer que os levim, eles vão comer, então isso já pode ser comido até antes de anoitecer, mas trumá só pode ser comido depois que anoitecer. Bevi caparató, e ainda falta conserto, não terminou, calma. Quem achou que já terminou a purificação do Metzorá, não terminou ainda, ainda falta mais um detalhe, ele tem que trazer caparató. O que é caparató? Ele tem que oferecer um korban para terminar o processo de purificação. Beorel bakotim. A partir desse momento que ele trouxe o korban dele, ele já pode voltar a comer carne de korbanot, ele está completamente puro, no mais alto nível de pureza. Shritat atzipor betiglachat beazaat bamaim. Agora, como é feito o abate do passarinho e como todos os detalhes de como esses pelos do corpo têm que ser raspados e como deve ser aspergido o sangue, tudo isso tem que ser feito, essas três coisas, tem detalhes, mas um dos pontos isso tem que ser feito durante o dia, Veshear kol massav ben bayom ben balayli. Todos os outros atos podem ser feitos tanto de dia quanto de noite. Ve'eilu banashim bekol shear afilo banashim. Então, essas coisas nos homens e todas as outras coisas que se aplicam para as mulheres. Ve'eilu bakoanim bekol shear afilo alede Israel. Algumas coisas só através de koanim e as outras pode ser até um Israel. Então, tem alguns detalhes aqui que só os koanim podem fazer, que só pode ser de dia, que só os homens passam por isso e as mulheres não passam, e tem outras coisas que também servem para as mulheres e até um Israel poderia fazer esses processos. Veoto kohen she metamo mitzvah letaharo. Olha que interessante, aquele mesmo kohen que decretou ele impuro, isso não é lei cuva, isso não impede a purificação, mas o ideal é que o próprio kohen que impurificou ele faça o processo de purificação. Shenemar, como está escrito, letaro ou letamo, para purificar ou impurificar. Então, já que ele impurificou, esse mesmo kohen, ele deve ser procurado para fazer o processo de purificação. Veyeter prateia bemasechet negaim. Quem quiser saber mais detalhes, tem um tratado inteiro só falando sobre isso, o tratado de Negaim. Venoeg taharazu bechol makom bechol zman. Isso se aplicaria em qualquer lugar, em qualquer época, todo esse processo de purificação. Sheyesh kohen hacham benegaim. Em qualquer momento que a gente tenha koanim que conheçam todos os detalhes sobre os negaim, sobre essas manchas. Ken Piresh Rambam, isso de acordo com o Rambam, a gente já falou que o Sefer HaChinuch, ele vai sempre de acordo com a opinião do Rambam, Zichron Livracha, Veober Aleia, Velo Asa, Kamishpat, se a pessoa ela teve a tzarat e não fez todo o processo de purificação conforme a Torá ensinou, batela-se, ele deixou de cumprir, ele anulou uma mitzvah positiva da Torá. Então, de novo, aqui um conceito importante para a gente fazer um Heshbon HaNefesh, mesmo que hoje em dia a gente não tem mais a tzarat, a gente não tem mais essa mancha, Baruch Hashem, mas tem o lado que não é tão Baruch Hashem assim. Por quê? Porque a gente não entende mais a gravidade do Lashon Hará, a gravidade de ser mesquinho, de não emprestar as nossas coisas para os outros. Já que a gente não vê a mancha no corpo, a gente acha que está tudo bem, mas olha o processo longo, doloroso, chato,
que tem que fazer aquele que faz Lashon Hará. Então, isso mostra um pouquinho quanto Deus está insatisfeito, quer dizer, não tem nenhum outro tipo, nem a morte, quer dizer, de encostar no morto, ele é tão complicado quanto a purificação de alguém que fez Lashon Hará e ficou com Atzarat. Isso quer dizer que é uma transgressão muito grave. Deus está mostrando o quanto ele está descontente com isso. Então, que a gente leve isso, guarde esse conceito na cabeça, para que Bezrat Hashem a gente possa melhorar nessa área, da gente guardar Bezrat Hashem a nossa língua, guardar nossas palavras e tentar falar só coisas positivas e nunca falar coisas negativas sobre os outros. Shavua Tov.